Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma correção e vamos corrigir a semana 1 do PET 4 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Vamos lá então para a atividade 1. Atividade 1. Consulte a escala de pH no texto e complete a tabela indicando se o material é ácido, básico ou neutro. Então temos aqui os materiais chuva, vinagre, limão, sangue, café, água pura e aqui a sua faixa de pH aproximadamente. Então sabemos que para um material, uma substância ser ácida, ela deve ter pH menor do que 7. E a substância será uma base se o pH for acima de 7. Então aqui 6,2 é o pH da chuva, vemos que é uma substância ácida. Vinagre de 2,8 a 3, ácido. Limão 2,3 também vai ser ácido. E café com pH igual a 5 também vai ser ácido. Por isso, as pessoas que têm azia, as pessoas que sofrem aí de uma má digestão ou que têm uma gastrite, ela não pode tomar café, porque o pH do café ele é ácido. Então, todos os pH abaixo de 7, que acabei de falar, tem o seu pH ácido, a sua classificação é ácida. Vemos aqui que o sangue tem um pH de 7,3 a 7,8, é maior do que 7, então ele é básico. E o pH da água pura, ela é 7. Então, 7 é o pH da substância que ela é neutra. Se for acima de 7, base. Menor do que 7, ácido. Muito fácil essa atividade 1, né, pessoal? Vamos lá para a atividade 2. Consulte o conceito operacional dos ácidos, bases, sais e óxidos no texto e relacione a função com a fórmula química dos compostos. Então, temos aqui ácido, base, sal e óxido. Então, primeiramente, sabemos que quando numa reação química eu tenho ácido reagindo com uma base, vai formar água e sal. E óxido é uma outra classificação de substâncias. Então, aqui um resumo básico. O ácido é toda vez que iniciar com hidrogênio, vai ser ácido. E isso nesse caso aqui específico, porque às vezes tem substâncias que vai iniciar com H, mas ela não é ácido. Mas aqui, na situação em questão, os ácidos, todo ácido ele inicia com H. Base, ela vai finalizar com essa hidroxila, que é o oxigênio com hidrogênio. Nesse caso aqui, o ácido que inicia com H, temos aqui o HCl, né, que é o ácido clorídrico. Então, 1 é ácido, eu vou colocar 1 aqui no HCl, indicando que ele é ácido. E o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Então, eu vou colocar o 1 aqui, entre parênteses, indicando que essa substância é um ácido também. Para ser óxido, a substância vai finalizar somente com o elemento oxigênio. Lembrando que óxido é uma substância binária, ela apresenta apenas dois elementos químicos e um desses dois elementos químicos é o oxigênio. Inclusive, o oxigênio fica no final da substância. Nesse caso aqui, nós temos com oxigênio essa daqui, mas aqui tem três elementos. Tem o NaO e o OH, é sódio, oxigênio e hidrogênio. Aqui tem três também, aqui tem três também, e aqui só tem duas. Então, a substância última vai ser um óxido. Então, 4 óxido, eu coloco aqui o 4, indicando que essa substância é um óxido, pois apresenta apenas os elementos oxigênio e alumínio. E o sal é o produto de um ácido e base, ou seja, quando coloca para reagir uma substância ácida e uma substância base,
Então, o produto formado vai ser o sal e água. Então, o que sobrou aqui foi só o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Essa substância aqui é o sal. Atividade 3. O que é um indicador ácido-base? Então, eu fiz aqui de forma resumida. Indicador ácido-base são substâncias que mudam de cor de acordo com o pH. Aí tem vários tipos de indicadores ácido-base, né? Mas o indicador ácido-base, o resumo total, é quando a substância muda de cor. E essa substância vai mudar de cor quando o pH dele é diferente. Vamos lá para a atividade 4 e última. Relacione algumas propriedades que permitem decidir se um material é ácido ou básico. Então, eu fiz aqui apenas 3 propriedades dos ácidos e 3 propriedades das bases, mas existem outras propriedades. Para uma substância ser ácida, ela deve ter pH menor do que 7, e para ser substância base, ela tem que ter o pH acima do que 7. Então, para diferenciar esse sinal do maior e menor, passa um traço aqui, ó, nesse sinal, ele vai aparecer um 4. Então, ele significa menor. Passa um tracinho aqui nesse sinal aqui, ó, ele vai aparecer um 7. Então, ele é o maior. 7 é maior do que 4. Todas as substâncias ácidas, elas têm sabor azedo. Por exemplo, o limão, a laranja, umbu, dentre outras. O abacaxi. E a substância base, ela tem sabor adstringente, ou seja, é aquele sabor que dá um certo aperto quando a pessoa vai consumir. Por exemplo, a banana, quando está um pouco verde, ela tem sabor, aquele sabor que aperta na língua, a maçã, dentre outros. Lembrando que se a gente não tem conhecimento do que estamos lidando, não devemos experimentar nunca para saber se é ácido ou se é base. Aqui o exemplo que eu estou dando é de algumas frutas que a gente sabe que é comestível. Se tem uma substância que você não sabe o que é, então não vai experimentar nunca para saber se ela é ácida ou base, porque os ácidos eles têm grande poder de corrosão no geral e as bases também. Lembrando também que é uma outra propriedade que eu não citei, mas elas têm esse poder de corrosão. A soda cáustica, por exemplo, é uma base. O ácido sulfúrico é um ácido, então nunca deve colocar na boca. Uma outra propriedade dos ácidos é que elas são substâncias moleculares, né? Apresenta uma molécula, e as bases elas são substâncias iônicas, elas ionizam, né? Outra propriedade que eu não citei, mas que é viável falar, é que os ácidos eles conduzem corrente elétrica, e as bases também conduzem corrente elétricas. Lembrando que as bases elas devem estar em solução aquosa, ou seja, deve estar na presença de água, e os ácidos aqui, se ele estiver na forma líquida, ele já possui também essa condutividade elétrica. Pessoal, finalizamos aqui essa atividade 4. Vamos aqui para a atividade 5. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, quando o pH está entre 0 e 7, ou básico, quando o pH está entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica. De acordo com a escala adiante, temos aqui a escala, né, de pH. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então, aqui o indicador ácido básico que foi utilizado foi o suco extraído do repolho roxo. E quando esse suco está com
numa substância, que essa substância tem pH de 1 até 3,5, a coloração fica vermelha. Se o suco do repolho roxo está em contato com uma substância que tem pH de 4 até 6, 3,5 até 6,5, fica rosa, aqui roxo, azul, verde, amarelo e assim sucessivamente. Então, aqui temos os materiais, o amoníaco, quando foi utilizado aí o indicador ácido básico, ele ficou verde. Então, verde nós vemos que está aqui na escala do 11 ao 13. Então, acima de 7 é base. Então, aqui o amoníaco vai ser uma base. Leite de magnésia, a coloração ficou azul. O azul está aqui do 9 ao 11. Então, acima de 7 é base. Então, o azul aqui vai ser base. Leite de magnésio é uma substância base. O vinagre ficou com coloração vermelha. Então, vermelho está aqui do 0, do 1 aqui, né, até no 3,5. Vai ser ácido. Tá aqui ácido. Leite de vaca vai ficar com a coloração rosa. O rosa de 3,5 a 6,5, indicando que o leite de vaca também é ácido. Só uma informação a mais. As pessoas que têm azia, gastrite, elas não podem estar utilizando leite de vaca, porque é ácido também, vinagre é ácido, não pode utilizar café, porque também são ácidos. O que é indicado para uma pessoa que tem azia ou gastrite? É usar aqui, ó, leite de magnésia. Por quê? Porque é uma base. Uma base em contato com o ácido do estômago, que já é reproduzido do suco gástrico, então a pessoa vai ter como produto no estômago um sal e água. E aí vai ser eliminado essas substâncias na urina. Então, aqui temos a pergunta. Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, podem-se esperar como resultado as cores. Então, ó, rosa ou amarelo. Amarelo é base. Então, o suco de abacaxi e de limão são ácidos, né? O limão tem um sabor azedo, abacaxi também. Então, os dois são ácidos. Então, amarelo é base, não é vermelho ou roxo. Roxo aqui, ó, também é base, não vai ser AB. C, verde ou vermelho. Verde também é base. Rosa ou vermelho. O rosa está aqui, ó, do 4 ao 6, o vermelho do 1 ao 3. Então, a cor esperada é rosa ou vermelho, que são ácidos. Roxo aqui também é base, né? Azul também é base. Então, letra D, alternativa correta. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente caráter. Então, as soluções aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, elas são, ó, respectivamente, quer dizer, na sequência. Então, são base, base, ácido, ácido. Básico, básico, ácido, ácido. Alternativa letra E, vai ser a alternativa correta. Pessoal, muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal para acompanhar aqui as próximas correções. Fiquem com Deus e até a próxima.